Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Vamos lá? De 1792 a 1795 foi a fase da Convenção Nacional. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino, ou seja, do voto, pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a República. Os jacobinos eram a maioria nesse parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Internamente, as opiniões divergentes de como deveriam ser conduzidas a revolução começavam a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Havia um cisma entre eles. Existiam basicamente dois grupos. Os girondinos, que eram representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas, e a monarquia constitucional, e os jacobinos, que eram representantes da média e pequena burguesia, que constituía o partido mais radical, sob a liderança aí do Maximilien Robespierre, Estes, queriam a instalação de uma república e um governo que fosse popular. Inaugura-se assim a fase do terror, que vai de 1793 a 1794. Dentro do período da Convenção Nacional, existe esse ano que foi extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias eram condenadas à guilhotina. Esse período ficou conhecido como terror. Isso foi possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e a morte, dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Aqueles que se recusavam a jurar a Constituição Civil do clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no Rio Loire. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como o voto universal e não censitário, ou seja, abrangente a toda a população independente da sua renda, o fim da escravidão nas colônias, o que tem o desdobramento lá na Revolução do Haiti, o congelamento de preços de produtos básicos como o trigo e a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Então agora a gente vai observar um pouco de um videozinho, que é tirado de um jogo que retrata muito bem essa violência, essa fase do terror. Vamos lá? A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The
National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets run red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy. Liberté, égalité, fraternité! This is the history you know. Behind the bloodshed and la guillotine, a different secret revolution awaited. Its story burning to be told. Então, como vocês puderam observar, né, no vídeo, que é meramente ilustrativo, né, tirado de um jogo, mas a gente pode captar bem o espírito desse período do terror, a radicalização da Revolução, né, na figura do Robespierre, né, meio enlouquecido, né, onde qualquer pessoa que fosse suspeita, né, de ir contra essa Revolução acabava sendo, né, guilhotinado, né, condenado pela lei dos suspeitos. Em seguida, se inicia a fase do diretório na Revolução Francesa. Essa fase, que dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, ou seja, os girondinos ao poder. Recebe esse nome, né, pois eram 5 diretores que governavam a França. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato foi revogar todas as medidas que haviam, né, legislado aí durante o período do terror. Entre eles, né, principalmente a abolição da escravidão nas colônias. Os girondinos, porém, acabaram atraindo a antipatia da população, né, ao anular os congelamentos de preços. Vários países, como a Inglaterra, o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter esses ideais revolucionários. E, por fim, né, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono real na França. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército, né, na figura, né, do jovem Napoleão Bonaparte, né, para conter os ânimos dos inimigos. E dessa maneira, né, Bonaparte, né, dá um golpe lá de 18 de Brumário, onde ele instaura o consulado. Mas isso é um assunto para outra aula. As consequências da Revolução Francesa. Em 10 anos, 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas e econômicas. A aristocracia perdeu seus privilégios, desapareceram as amarras feudais. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França do estágio feudal, né, para uma nova era capitalista e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Em 1799, a alta burguesia, né, alia-se ao general Napoleão, né, e foi convidada a fazer parte do governo. E aí a gente tem início a uma nova fase, que são as guerras napoleônicas, né, aonde a gente vai ver aí o bloqueio continental e a expansão,
dessa nova França. Então, meninas e meninas, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm atualidade e vida. Mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa, de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que pouco souberam ou sabem sobre ela, até hoje em dia. Não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo ocidental contemporâneo, moldando as instituições e os ideais que nos animam e consideramos universais até hoje. Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar: letra A. A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas de burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. Letra B. A Revolução Francesa é considerada a primeira revolução comunista, pois até hoje esse sistema molda as instituições do mundo ocidental. Letra C. Foi uma revolução comandada por Napoleão Bonaparte, que, influenciado pelo iluminismo, organizou o golpe contra o Estado de Luís XVI. Letra D. A Revolução Francesa foi um movimento caracterizado pelo terror, organizado pelo revolucionário Robespierre, em apoio ao absolutismo de Luís XVI. Ou letra E. Trata-se de uma revolução burguesa, inspirada no iluminismo e comandada por Robespierre, no qual o czar Nicolau II foi executado na guilhotina. Então vamos lá, pensando um pouco na resposta correta, que é a letra A, né? A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas burguesas, né? Camponeses e trabalhadores urbanos, que eram aí, né, o terceiro estado francês, que acaba se rebelando. Próxima questão. Sobre a Revolução Francesa, iniciada em 1789, é correto afirmar: letra A. Foi longamente preparada pelo ciclo revolucionário ocorrido na Inglaterra do século XVII, o que explica o apoio que esse país prestou aos revoltosos franceses. Letra B. Tratou-se principalmente de uma revolução cultural, ápice do desenvolvimento do chamado iluminismo. Letra C. Não foi devidamente percebida como um movimento relevante por seus contemporâneos, ganhando importância apenas retrospectivamente com o início da Revolução de 1948. Letra D. Não implicou mudanças significativas na ordem societária, né, dominante do mundo ocidental. Ou letra E. Apresentou diferentes fases, desembocando em um contexto monárquico, antirrevolucionário e reacionário, representado aí pelo Congresso de Viena. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta correta. E essa resposta é a letra E. Apresentou diferentes fases, né, desembocando em um contexto monárquico, antirrevolucionário e reacionário, representado pelo Congresso de Viena. Então, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, uma das mais importantes na história da humanidade, tanto que, historicamente, ela divide a passagem de uma época para outra, né? A Revolução Francesa marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E ela tem influência direta sobre a formação dos nossos valores ocidentais democráticos. Há desdobramentos, né, dessa revolução após o envolvimento de Napoleão Bonaparte, que são assuntos para a próxima aula. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.